E aí eu começo exatamente com você, Luísa. Boa noite. Você acompanha o Supremo já há um bom tempo, conhece os trâmites e as possibilidades usadas pelos dois lados durante o julgamento. Então seria importante você trazer para a gente o seu destaque para esse primeiro dia lá no Supremo. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você, para o Theo, para a Ju, para todos que estão conosco aqui no Prime. Márcio, acho que de hoje o que fica de destaque é um foco bastante significativo por parte de todas as partes desse processo na delação premiada, no acordo de colaboração premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Foi um assunto que dominou os debates desde o relatório apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes, depois na fala do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que defendeu o recebimento da denúncia e a abertura da ação penal, depois, principalmente, na verdade, pelas defesas dos acusados, né? Praticamente todas as defesas tentaram, de alguma maneira, descredibilizar a delação premiada de Mauro Cid. A principal alegação é de que Cid foi, de alguma maneira, coagido a fechar essa delação, além de ter mentido, omitido fatos e também não apresentado provas, né, que pudessem corroborar, que pudessem confirmar a narrativa ali de que todos esses acusados lideraram uma tentativa de golpe de Estado depois que Bolsonaro perdeu nas urnas em 2022. Os ministros também, obviamente, tocaram nesse assunto, afinal julgaram uma questão preliminar que foi suscitada pelas defesas para pedir a anulação da delação premiada de Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes citou que não houve nenhum tipo de coação, que na hora de homologar esse acordo de delação premiada estavam presentes ali todos os requisitos técnicos, principalmente o princípio da voluntariedade, que é fundamental que seja atestado, né, para manter ali a validade do acordo, que o próprio Mauro Cid pleiteou muitas vezes a manutenção do seu acordo de delação, que demonstra justamente essa voluntariedade. E aí, como você disse na abertura, Márcio, e o Theo vai poder explicar melhor, houve um pequeno contraponto ali de Fux. Fux levantou ali uma pequena dúvida, dizendo, olha, eu também voto pela rejeição, não entendo que deva haver nulidade da delação nesse momento, mas eu acho um pouco estranho que Cid tenha tenha atualizado essa delação 9 vezes ao longo de toda essa investigação, com informações complementares. A gente lembra que Moraes até convocou ali Mauro Cid para uma reunião ali quando a Polícia Federal verificou que havia algumas inconsistências, né, algumas discrepâncias ali nos depoimentos de Mauro Cid, mas no fim das contas acabou mantendo válida a delação e os benefícios que estão sendo acordados aí junto com a Polícia Federal. Então, o meu destaque seria esse, Márcio, um foco muito grande por parte de todos os atores desse julgamento de hoje, dessa primeira sessão, na delação premiada de Mauro Cid. Deixa eu puxar então o Theo Cury, que também tem experiência em cobrir o Supremo Tribunal Federal, cobrir importantes julgamentos por lá. E exatamente como eu falei na abertura do jornal, hoje não houve a decisão final se os denunciados vão virar réus, mas chamou a atenção a divergência e em dois momentos desse julgamento do ministro Fux com o ministro Alexandre de Moraes. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco, Theo. Agora, antes, queria ter especificamente a sua visão, a sua análise sobre como agiu o ministro Alexandre de Moraes no dia de hoje e o que a gente pode esperar para amanhã, Theo. Boa noite. Márcio, boa noite para você, Luísa, Juliana. Ótima noite para quem acompanha o Prime Time nesse dia de cobertura especial do julgamento. Primeiro dia, esse foco que a Luísa traz do Supremo Tribunal Federal foi, de fato, para detalhes, camadas, complexidades do acordo de colaboração premiada do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, que é o que baseia o início dessa investigação pela Polícia Federal e também traz vem com peso na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Para amanhã, a expectativa para o voto do ministro Alexandre de Moraes. Não é com relação a de que maneira ele vai votar, se pelo recebimento ou não, porque já há um consenso de que ele vai votar a favor do recebimento da denúncia do Procurador-Geral Paulo Gustavo Gonet Branco. A grande dúvida, ou melhor, a grande expectativa é com relação às nuances, às camadas e o teor do voto do ministro Alexandre de Moraes. Se vai ser um voto longo, quais serão os detalhes trazidos e os destaques e, como foi hoje o foco da delação,
qual que vai ser o foco do voto do ministro Alexandre de Moraes na manhã desta quarta-feira. Ele não quis dar nenhum tipo de spoiler, é um mistério, inclusive para os colegas dele. Normalmente, em julgamentos que não são criminais, os ministros chegam até a compartilhar o voto deles um pouco antes do início da sessão, para que os ministros possam acompanhar na mesma toada a leitura do colega. Nesse caso específico, assim como em outras ações penais, os ministros não costumam compartilhar, ainda mais um julgamento com essas proporções, como é o caso dessa PEC 12.100. Em que há uma denúncia apresentada pela Procuradoria envolvendo generais, a cúpula militar, a cúpula do governo e o próprio ex-presidente da República. Então, o ministro não compartilhou o voto dele com os colegas. Os demais ministros, os outros 4 ministros, Cristiano Zanin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino, vão descobrir o voto do Moraes junto com a gente, em tempo real, a partir da leitura do ministro no julgamento de amanhã. Então, essa é a grande expectativa, principalmente, não pelo recebimento da denúncia em si, porque essa é a grande... já é voto dado, isso já é dado, mas qual será o teor do voto? Quais serão as nuances e as camadas desse voto do ministro amanhã de manhã? E você, Juliana, se ainda é um mistério as nuances, como o Theo coloca, do voto, das palavras do ministro Alexandre de Moraes amanhã, tinha um outro mistério nesse julgamento hoje. Se Jair Bolsonaro estaria presente ou não nesse primeiro dia de julgamento. Nenhum dos denunciados era obrigado a estar presente ali na primeira turma. E foi apenas ele, Jair Bolsonaro, logo ali na primeira fila. Te pergunto como isso repercutiu entre os bolsonaristas e, claro, no PL, o partido do ex-presidente. Como esse primeiro dia de julgamento ressoou entre os aliados de Jair Bolsonaro. Olha, Márcio, boa noite para você, para a Luísa, para o Theo também. Isso chamou bastante atenção, até surpreendeu os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ontem à noite eles já haviam traçado uma estratégia de não comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal, queriam acompanhar à distância, no entendimento de que uma presença ali daria uma força de alguma forma, ou poderia mostrar numa foto ou numa gravação que esses parlamentares estavam entendendo que o processo é normal, estava seguindo o rito normal. E o que eles querem apontar é uma anormalidade no julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro decidiu ali com os advogados já pela manhã ir presencialmente e isso chamou bastante atenção e até surpreendeu uma ala do bolsonarismo. O que eu apurei? Hoje de manhã eles tiveram um encontro, integrantes da oposição, PL e também outros partidos mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro e decidiram colocar ali na mesa uma estratégia de reação ao julgamento de hoje, para apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa primeira linha, defesa nas redes sociais, essa área que tem uma potência para essa ala da política, né? Eles que dominam muito bem os discursos nas redes. E aí tem até uma orientação que foi passada por mensagem, falar sobre perseguição política, defender o ex-presidente, fazer recortes, né, sobre as falas das defesas, ou pelo menos do advogado do ex-presidente, para que isso repercuta nas redes sociais. Pensando também nas redes, adotaram a seguinte estratégia. Vamos falar sobre outros assuntos, falar sobre assuntos que tratam sobre a maneira como o STF está julgando alguns casos relacionados ao 8 de janeiro, como daquela mulher que pichou a estátua, que teve o julgamento suspenso a pedido de vista, mas há uma intenção deles de também defenderem ali quem participou do 8 de janeiro numa maneira de mostrar que o STF seria o algoz de alguns integrantes da direita brasileira. E numa outra frente, interromper de alguma forma os trabalhos no Congresso Nacional. É uma semana mais morna, comissões vão funcionar e a ordem no PL e na oposição é: obstruam esses trabalhos, não registrem presença ali nas comissões e usem esse espaço de plenário ou espaço de debate para defender mais uma vez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então foram estratégias que foram adotadas nessa reunião, repassadas aos aliados do ex-presidente e que a gente vai acompanhar repercutindo aí nas redes sociais nos próximos dias.